texto de 1 Coríntios 13 tem a ver com o que Paulo já havia falado em Romanos 12, de 3 a 8. Paulo já havia falado dessa responsabilidade dos deveres que a gente tem. Mas aqui em particular, quer dizer isso que o pastor Miguel já tocou. Mas notem aí, quem tem o texto seguro aberto, ele vai usar 5 vezes a expressão ainda que é simplesmente a conjunção kai, em grego. E se, aqui traduziu por ainda que, e se, 5 vezes. 1 Coríntios 13, 1. Primeiro argumento. E se eu falasse a língua dos homens, é um argumento. 1 Coríntios 2. E se eu tivesse um outro argumento, no meio do verso 2 também. E se eu tivesse tamanha fé, um outro argumento. No verso 3, no começo, e se eu distribuísse, um quarto argumento. No meio de 1 Coríntios 13, 2, novamente. E se eu distribuísse ou entregasse os meus bens? Então, o que é que isso representa? Representa uma forma retórica de falar. Ele levanta um argumento e ele mesmo prova esse argumento. Que é o contrário de se ele falasse a língua dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor. Nada poderia. Ele prova o contrário do argumento que ele havia levantado. Ele faz isso 5 vezes. Do verso 1, 2, 3, ele faz isso 5 vezes. E notem uma coisa interessante. Do verso 1 até o verso 3, o sujeito da oração, o sujeito que deve praticar a ação seria Paulo. Do verso 3 até o verso 8, o sujeito da oração é o amor. Paulo faz aqui novamente ou introduz aqui novamente uma figura de linguagem muito bonita que se chama personificação. Nós aprendemos, hoje não, mas a gente aprendia que tem um tal de substantivo abstrato, amor, paciência, caridade, sei lá, um tal de substantivo abstrato. Aqui Paulo pega um substantivo que não tem existência fora de uma pessoa, exceto na filosofia platônica. Paulo pega esse substantivo, amor, e torna esse substantivo o sujeito de uma ação. Aí do verso 3 até o verso 8, o sujeito desta ação é o amor, ou a caridade, conforme a tradição. Do verso 9 até o verso 13, Paulo alterna o sujeito na primeira pessoa do singular e na primeira pessoa do plural. A maneira como ele faz. Então esse texto tem 3 estruturas gramaticais, para a gente entender. Na primeira parte, do verso 1 ao 3, Paulo é o sujeito da oração. Ele argumenta e contra-argumenta aquilo que quer dizer. Do verso 3 até o verso 8, o sujeito da oração é o amor. E do verso 9 até o verso 13, ele alterna o sujeito entre a primeira pessoa do singular e a primeira pessoa do plural. Então essa é a estrutura gramatical desse capítulo. Agora, qual é a estrutura teológica desse capítulo? É uma exaltação, é uma chamada atenção da igreja para o amor, precedido em todo o conhecimento que Paulo tinha do Velho Testamento e da pregação de Jesus, sobretudo dos evangelhos de João, da ideia do amor de Deus. E Paulo quer aqui trazer a responsabilidade da igreja, um amor semelhante ao amor de Cristo. Esse sujeito da oração do verso 3 do verso 4 até o 8º deve ser colocado, eu devo colocar, eu. Esse aqui está o aspecto teológico pesado
moral do texto. Note bem como ele começa no verso 4, né, no capítulo 3. A caridade é sofredora. Irineu é sofredor, Irineu é benigno, Irineu não arde, não é invejoso, Irineu não trata as coisas com leviandade, Irineu não se ensoberbece. Você é capaz de ler isso e sentir isso na sua vida? Se você não ler esse texto, despersonificando o amor e tornando o sujeito da oração, do verso 4 até o 8º, você não leu o texto. Passou, pode ter dito as palavras, mas o que Paulo quer dizer é exatamente isso. Eu devo ler esse texto colocando o sujeito da oração, do verso 4 até o verso 8º, meu nome. Aí é que está o peso da questão. É muito fácil, muito bonito fazer apologia desse texto. Mas esse texto não tem nada disso. O texto quer dizer isso. Irineu não arde em ciúmes. Você pode dizer isso? Irineu não é invejoso. Você pode dizer? Se você não puder dizer isso nesse texto, precisa pensar corretamente quando ler esse texto. Esse texto quer dizer exato. Essa é a estrutura teológica do texto. Moral. Mostrar que eu devo ter um amor à semelhança do amor de Cristo, que tinha essas características. Cristo não era invejoso, Cristo não era ciumento, Cristo era sofredor. Se você pegar cada coisa dessa aqui, cada palavra, cada adjetivo desse aqui, desse verso 4 até o verso 8, você vai notar que esses adjetivos batem com a característica de Jesus Cristo. Começando com o primeiro, Cristo foi sofredor. Você pode fazer uma análise minuciosa disso aí e procurar em Cristo cada característica dessa. Cristo é o amor de Deus personificado. A exemplo disso, nós devemos ser o amor de Deus também personificado. E não ler do ponto de vista filosófico, platônico, um amor que tem pelos mundos aí. Na vida cristã não existe isso. Ou é realidade, ou eu tenho que buscar essa realidade. Ou me conformar com as minhas fraquezas que não atingem o padrão do amor de Deus. Que Deus abençoe, Pai. Amém.